Olá amigas e amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje vamos falar sobre quanto custa uma calopsita. O preço das calopsitas varia de região para região, de criador para criador, mas hoje eu vou dar para vocês pelo menos um guia para vocês conseguirem se basear e terem uma noção de quanto custa cada mutação de calopsita. Foi muito difícil bolar esse guia, eu fiz baseado nos valores de calopsitas da minha cidade e o que eu vejo aí na internet. Então na sua cidade pode ser que tenha uma variaçãozinha, principalmente porque o mercado reage muito à oferta e procura. Ou seja, se tem mais de uma determinada ave na tua cidade, aquela ave tende a ser mais barata. Se tem menos de uma determinada ave, aquela ave tende a ser mais cara. É assim que funciona o mercado para qualquer coisa. Então pode ter uma variação de preço na tua cidade, comparando com os preços que eu vou falar aqui no vídeo. No vídeo onde eu falo 4 itens para avaliar se o preço da calopsita tá bom, eu falo sobre mutação, genética, saúde e a ave mansa. Hoje eu vou falar só de mutação, eu vou falar do preço de uma calopsita, comparando só as mutações. Vamos fingir que elas são top de genética, top de saúde e que são aves mansas e vão considerar que elas são iguais, que elas vêm do mesmo criador, tá? A gente vai comparar hoje preço só de mutação. Mas quando você for comparar preços de calopsitas, comprar, ou tem gente que vende, que não sabe quanto cobrar, junte as informações do outro vídeo com esse vídeo, porque a mutação influencia, a saúde influencia, se a ave é mansa influencia e a genética também influencia no preço da calopsita. Eu vou falar aqui hoje da calopsita mais barata até a que custa mais, para vocês irem vendo na sequência a ordem de grandeza das mutações. Então vamos lá, existem 5 mutações que são preço base, que são as mais baratas que você vai encontrar no mercado, as mais comuns, que são o cinza silvestre, o canela, o lutino, o pérola e o arlequim comum. Essas aves, elas têm o mesmo preço e é o preço básico, que geralmente você encontra em pet shop, geralmente você encontra com mais facilidade, tá? Se você pegar uma média de preços que eu pesquisei, dei uma olhada, levando em consideração que a ave é genética boa, tem sexagem, tem tudo direitinho, ela tá vindo de um criador profissional que trata isso como uma profissão, tá? Essas mutações básicas estão em torno de R$160. Então a gente está partindo do valor mínimo R$160. A partir de agora eu vou falar só do silvestre, tá? Mas você sabe que quando eu falo silvestre eu estou falando de todas essas mutações básicas. Então vamos falar do silvestre. O silvestre está custando R$160. O silvestre é a calopsita mais barata. Em seguida vem a mutação cara branca. Apesar de ser uma mutação básica também, é uma mutação que tem muita procura. Então, como eu falei, o mercado reage à oferta e procura. Muita procura de calopsita cara branca significa que o preço sobe, tá? Calopsita cara branca hoje a gente encontra cerca de 15% a mais do preço da calopsita silvestre, a calopsita básica. Então, se a calopsita silvestre custa R$160, a calopsita cara branca está custando em torno de R$180. Em seguida, na escala de preço, veio o arlequim reverso. Lá nas calopsitas básicas eu falei sobre o arlequim comum, tá? Que custa a mesma coisa que o silvestre, 160. E agora eu tô falando do arlequim reverso, que tem aquele padrão que só tem penas coloridas nas asas, só tem pigmento nas asas, tá? Essa ave é um pouco mais cara porque ela é um pouco mais difícil de você conseguir e é um pouco mais difícil de você encontrar, tá? Então, de acordo com as pesquisas, eu percebi que o arlequim reverso, comparado ao valor básico, custa cerca de 60% a mais. Então, enquanto uma calopsita básica custa R$160, um arlequim reverso custa, em média, R$250. Em seguida, o arlequim clear. Quem não sabe o que é arlequim comum, arlequim reverso, arlequim clear, volta no vídeo de arlequim para poder entender e entender por que essas variações da mutação arlequim têm valores diferentes. Todas são a mesma mutação, todas são arlequim, mas pela marcação elas têm valores diferentes. O arlequim clear é aquela ave que é toda branca, uma ave que não tem marcação nenhuma. Essa ave ainda é mais rara que o arlequim reverso, então ainda custa um pouco mais. Hoje você encontra em média um arlequim clear a 75% a mais do preço de uma calopsita básica, ou seja, um arlequim clear está custando em média R$280.
Aí a gente entra nos fulvos. Fulvos, quando eu falo, eu estou me referindo ao fulvo bronze e ao fulvo cinza, que é o prata recessivo, tá? Os fulvos, como é uma mutação mais rara, uma mutação que ainda não chegou, por exemplo, nas pet shops, é mais difícil de você encontrar, eles são mais valorizados, porque tem pouca oferta no mercado. Um fulvo hoje está custando cerca de 220% a mais do preço de uma calopsita básica. Então, enquanto no silvestre a gente hoje encontra em média de R$160, um fulvo, tanto o fulvo bronze como o prata recessivo, está na média de R$500 uma ave. Aí, gente, agora a gente chega num patamar que não tem como a gente medir, tá? Porque são aves que já começam a ser extremamente raras, só criadores muito grandes têm, porque eles conseguem importar de fora, trabalhar a genética, são aves que tem pouquíssimas no Brasil, tá? Então não tem como fixar um preço exato, né? Nem uma média, porque o preço varia muito. Mas as mutações Pastel Face, Cream Face, Bochecha Amarela, Prata Dominante e Esmeralda, elas estão partindo aí, pelo que eu vi, né, de negociação, a partir de R$3.000 uma ave, tá? Isso eu tô falando do Pastel Face, do Cream Face, em torno de R$3.000 uma ave. Porque o Bochecha Amarela, o Prata Dominante e o Esmeralda, que eu ainda não vi aqui no Brasil, são aves que se negociam por um valor muito mais alto. Eu já vi aves dessas mutações serem negociadas aqui no Brasil por mais de R$10.000 uma ave, tá? Então, um casal custou mais de R$20.000. Gente, mais ou menos foi isso que eu queria passar para vocês, mais ou menos o preço das calopsitas hoje no Brasil, né? A gente está em março de 2019, é claro que os preços vão alterar mais para frente, vão ficar mais baratos, ou vão permanecer, ou vão se igualar, mas hoje basicamente é isso de acordo com a minha pesquisa. Eu falei em porcentagem, tá? Pelo seguinte, por que eu não falei, a ave custa 160, a outra custa 250? Porque se na tua cidade, um silvestre, por exemplo, custa R$100, tá? Um cara branca não vai custar 180, vai custar 15% a mais, ou seja, vai custar 115. Se na tua cidade um silvestre custa 200, um cara branca vai custar 230, 15% a mais. Por isso é que eu falei de porcentagem, porque não importa qual a cidade, você pega a calopsita mais barata, que geralmente é o silvestre e aquelas outras mutações que eu falei, e para você saber o preço que se negocia as outras aves, é só você jogar a porcentagem em cima, que eu já expliquei aqui no vídeo, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo ou escrever para mim lá na minha página do Facebook. Estou à disposição, assim que der eu respondo vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima!